Então essa aula de hoje, mais as outras 3, hoje é a terceira, as 2 que já tivemos, vão estar no canal Visão do Reino. Procurem lá, tá bom? Quem quiser se abastecer mais. Amanhã então o pastor Igor vai falar sobre o anticristo, vai falar sobre a batalha do Armagedon. Olha, é importantíssimo que vocês compreendam isso para encaixar tudo direitinho. E fechando esse seminário, o pastor Pedro vai ministrar sobre reino milenar e eternidade. Aí fecha com chave de ouro. Então vale a pena pagar o preço de mais 2 reuniões. Hein? Aí o panorama fica completo. As lacunas que vocês tiveram de entendimento, entrem nos canais dos pastores e vejam lá todo o material acervo que está lá. Vai ter muitas horas e horas e horas para vocês pesquisarem. Amém? Vamos pedir a Deus graça para essa noite? A porção que Deus vai nos dar essa noite? Vamos lá, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Pai Santo, bendito seja o teu nome. Louvado seja o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Nós te adoramos na beleza da tua santidade e declaramos, Senhor, tu és rei sobre toda a terra. Clamamos, Deus, em nome do teu Filho Jesus, que também é rei, que possa, Senhor Deus, nos receber agora na tua presença. Pelos méritos do teu Filho Jesus, pelo sangue do Cordeiro, purifica os nossos pecados, Senhor. É certo que ainda somos pecadores, é certo que ainda pecamos por pensamentos, palavras e ações. Precisamos da redenção, da remissão dos nossos pecados, pelo sangue precioso de Jesus. Purifica nossas mentes, purifica nossos corações. Habilita-nos, Senhor, te peço, pelo Santo Espírito que o Senhor fez habitar dentro de nós, a entendermos a tua palavra. Não queremos entendimento de homens, não queremos doutrinas humanas, nós queremos a palavra da verdade, guiado pelo teu Espírito que é a verdade. Nos auxilia, Senhor. Desde já repreendemos toda a horte das trevas, todo espírito contrário a essa reunião está repreendido agora em nome de Jesus. E vocês têm que obedecer, porque é no nome daquele que vive, no nome precioso e poderoso de Jesus, que revelimos toda a obra das trevas. Não tem direito sobre as almas aqui reunidas, porque são do Senhor. É a igreja do Senhor que está reunida aqui. Abençoa cada coração e mente, Senhor. Abre o entendimento do teu povo para aprender a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dizer amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Pode glorificar o Senhor. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Adorar o Senhor de todas as maneiras, com louvor, com palmas. E a gente não retém nenhuma da glória do Senhor, nem um pouquinho da glória do Senhor. Vamos lá, o tempo do fim. Pode passar para mim, filhão. Pedro, por favor. Vamos lá, queridos, vamos começar. Você está recebendo a folhinha. Glória a Deus. Vamos agora engatar uma sequência de eventos até a eternidade. Nós estamos agora montando para vocês uma linha cronológica até que o reino venha. Primeiro tem que abalar esse reino dos homens. Para vir o reino vindouro, tem que tirar esse reino de trevas. O mundo inteiro jaz no maligno. Nessa mesma hora, irmãos, que estamos aqui reunidos estudando a palavra, tem alguém assassinando alguém no mundo agora. Alguém só não, várias pessoas. No mundo inteiro, 8 bilhões de seres humanos. Baixou muito. Baixou muito. Só um pouquinho. Dá um pouquinho de ganho. Eu estou rouco. Se tirar muito, daqui a pouco eu vou ficar afônico. Nesse momento agora, já temos 8 bilhões de seres humanos. Deus está vendo o comportamento de cada um deles, inclusive o nosso. Nesse exato momento tem gente sendo assassinada por outros seres humanos. Nesse exato momento tem criança sendo molestada sexualmente por outros seres humanos. Nesse exato momento tem violência acontecendo na terra toda. Tem guerra no Sudão,
Não é só na Ucrânia, não. Tem guerra no Sudão. Gente sendo massacrada agora. Nesse momento tem cristãos, irmãos nossos, sendo perseguidos, presos, torturados. Não é aqui no Ocidente, mas no Oriente tem muitos. Na África, o islamismo está perseguindo o cristianismo. Estão entrando em pequenas igrejas lá, prendendo o povo dentro, tacando fogo. Irmãos morrem carbonizados na África. Ou decapitados, com facões, ou à base de tiro. Então tem muita maldade sobre a terra. Fora os demônios que estão sobre as nossas cabeças. Como é que Jesus vai reinar sobre essa bagunça toda? Para que o reino do Senhor venha, o Senhor nos ensinou a clamar que o reino dele venha, tem que tirar essa bagunça da terra. Tem que tirar o mal. Lembram do Salmo de ontem, Salmo 37? Os maus feitores têm que ser desarraigados, arrancados com raiz e tudo. Então, para quebrar essa unção maligna que está sobre a terra, Jesus vem guerreando de lá de cima para cá. Começa a visualizar Jesus como um rei guerreiro. Não é mais como cordeiro para ser morto. Jesus tem duas imagens em forma de animal, não é? A primeira imagem é como cordeiro de sacrifício, morto. Cordeiro que foi morto por nós, não é? Literalmente. Cordeiro que tira o pecado do mundo. A segunda imagem não é um cordeiro. Qual é a outra imagem? Outro animal. Um leão. Leão ser majestoso, poderoso, forte e feroz. Essa é a imagem do Senhor quando vem agora. Não é mais o cordeiro para o abate. Ele é um leão para conquistar. É um rei conquistador. E ele vem com espada afiada na boca. Então começa a visualizar que para tirar todo o mal que está sobre a face da terra, tanto nos homens como nos demônios, tem que vir guerreando. E vai ter peleja em cima. Ok? Então agora vamos ver o que vai acontecer para esse mundo passar. O mundo passará. O mundo passar não é acabar o planeta, a humanidade. É acabar o sistema do mundo. Mudar. Nós aguardamos o mundo vindouro. Está na sua Bíblia, no livro de Hebreus. O que é vindouro? Que vem pela frente. Não é outro mundo. É o mundo que vem nesse mesmo planeta. Essa mesma terra vem outro mundo. Vocês estão entendendo o conceito bíblico? Tem que passar esse que jaz do maligno e entrar o reino de Cristo. É essa mudança. Então vamos agora lendo as profecias que o próprio Senhor Jesus deixou para entender essa mudança. Lucas 21:20, texto profético de Jesus, entregou para os discípulos, mas até hoje não se cumpriu. Vai se cumprir. Leiam comigo, por favor, vamos lá? Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Olha o que tem que acontecer no tempo final. O mar vai assustar a humanidade. Então presta atenção que não é a configuração que tem hoje de mar. Deus vai agitar esse mar e vai ficar um negócio medonho. Perplexidade e a pessoa fica com medo. Então podem se preparar para tsunamis. É sobre a terra. Olha como é que vai ser terrível o negócio. Olha o que está escrito aqui, verso 26. Haverá homens que desmaiarão de terror. Homens são machão, né, irmão? Homem banca pose de machão, não corre de barata. Tem homem que corre de barata, hein? Conheço alguns, hein? Mas não fala não, entrega não, irmão. Tem homem que corre de barata. Esquece. Pula. Conheço um varão, um homem de Deus, que tem medo de lagartixa. Ele vê como um crocodilo, mas é uma lagartixa desse tamanhozinho assim, né? Sério? Um homem morre de medo de lagartixa. Então, homens normalmente são valentão. Mas a palavra de Deus diz que os homens desmaiarão. Imagina um homem desmaiar de terror.
tanto medo que desmaia. Então o que vem pela frente aí vai fazer o mais valente se derreter. Se desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Olha a lei que está aí amarelinha aqui, ó. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, antes que venha o reino, tem que abalar este reino das trevas. Esse que está estabelecido agora, que jaz no maligno e vai ser abalado por Deus. Para sair esse e vir o reino de Deus. Perceberam? Que é após isso tudo que vem o reino. O reino não vem antes. Tem que vir depois disso tudo. Avance para mim, por favor. Consegui essa imagem ilustrada aí? Falei que vai vir tsunamis. Os homens vão temer, vão ficar perplexos pelo bramido das ondas. Quando vier, não estou mais aqui, não. Não fica mais não, irmã? Vamos ver, né? Vamos ver, quem viver verá. Em 2004 teve uma tsunami lá no Oceano Índico, lembram? Matou naquela ocasião 227 mil pessoas. 227.898 mortos. Aquela tsunami que houve lá, que o mar se elevou lá, inundou vários locais na Ásia, matou mais de quase 230 mil pessoas, de uma vez só. Então, se a palavra de Deus diz que vai ter tsunamis, o bramido das ondas faz os homens ficarem com medo, é porque o negócio vai ficar terrível de novo, irmão. Amém? Só para ilustrar. Avança aí para mim. Vamos falar de Jerusalém. Por que eu vou falar de Jerusalém? Porque Jerusalém é o centro da disputa na conquista do reino. Você vai ver agora por que Deus ama tanto Jerusalém. No mundo inteiro, Ele escolheu Jerusalém. De todas as cidades da terra, o Senhor Deus escolheu a Jerusalém sobre o Monte Sião, como possessão. Salmo 132, 13. Vem em voz alta comigo, vamos lá, vamos falar o versículo. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Olha esse planeta de meu Deus aqui, essa terra vasta, continentes vastos, mas o Senhor escolheu um ponto na terra, Jerusalém. A cidade que Davi tomou dos jebuseus, a cidade que se tornou capital do reino de Davi, de seus descendentes na sequência, né, de Salomão e seus outros descendentes. A cidade onde o Filho de Deus foi morto. Jerusalém tem uma importância vital no processo do reino. Pensa bem, queridos. Jesus desce do céu. Agora que vocês já perceberam que nós não vamos subir e ficar lá em cima. Nós vamos ficar aqui embaixo na herança. Já perceberam isso? Quantos perceberam pelos textos de ontem? Que tem herança aqui embaixo. Jesus desce do céu. Ele vai ficar onde? Onde Jesus ficaria na terra? Ele vai para Brasília? Tira aquela corja de lá e estabelece o trono dele em Brasília? Vai para os Estados Unidos, tira a Casa Branca, tira aquela corja de lá e se estabelece na Casa Branca? Qual lugar na Bíblia está predestinado para ser o trono do Senhor Jesus na terra? Jerusalém. Foi o Senhor que escolheu. Amém? Avança aí para mim, vamos ver Jerusalém. Essa é a imagem de Jerusalém atual. Agora deixa eu mostrar uma coisa interessante para você. Muita gente não consegue discernir o que é Sião. Tem gente que até mistura Sião com a igreja. A igreja não é Sião. Sião não é igreja. O Salmo diz: canta alegremente, ó filhas de Sião. Está se referindo às pessoas que moram lá. Não está chamando as pessoas de Sião.
É igual dizer assim, fulano da cidade de Deus, fulano de Madureira. Está relacionando a pessoa ao lugar. Mas não está chamando a pessoa do lugar. Então preste atenção, o que é Sião? Sião é um monte. Sião é um monte, que é a base da cidade de Jerusalém. Por isso você vai ver um monte de passagem que alterna, ora fala Sião, ora fala Jerusalém. Porque não dá para separar o monte da cidade. Tem como separar isso aqui? Deixa eu apresentar para quem não sabe. Eis o monte Sião, eis Jerusalém. A cidade está edificada sobre o monte. Pastor, mas é só isso aqui que é o monte? A foto está cortada aqui, né, irmão? A foto está cortada. Desce mais um pouquinho aqui, mas também não é muito elevado, não. Eu não lembro direito. Eu acho que é 600 metros acima do nível do mar. Também não é tão alto assim, né? Existem montes muito mais altos no mundo. Mas eis aqui, Monte Sião, eis aqui Jerusalém. A parte antiga de Jerusalém. Agora preste atenção, por que esse lugar é tão especial? Eu conheci um judeu nascido em Jerusalém, o nome dele é Chame, e ele falou que lá em Jerusalém, olha que eles têm uma tecnologia incrível. Os judeus foram muito abençoados na capacidade intelectiva. Eles conseguem tirar o sal da água do mar para fazer irrigação. São muito inteligentes. Mas lá em Jerusalém falta água potável. Eles têm que reciclar a água até dos esgotos. Então preste atenção, é um lugar com pouco recurso hídrico. É um lugar semiárido. A temperatura lá é semiárida. Não tem muita riqueza natural. Então por que Jerusalém é tão importante? Porque Deus escolheu esse lugar para ser a sede do seu governo. Então preste atenção, as 3 maiores religiões do mundo querem a posse desse lugar. Os judeus, que perderam seu espaço ali, né, sua capital. O cristianismo, porque se demole o Papa assume aquilo ali, vem, irmão? Doidinho para assumir. O cristianismo, que venera Jerusalém, e qual é a outra religião? O islamismo, que surgiu no século VI em diante, também quer Jerusalém como sua capital. As 3 maiores religiões do mundo desejam este lugar. De cara você vê uma construção que salta aos olhos. Qual é a construção? O Domo da Rocha. Essa mesquita aqui, ela está encravada, que nem uma espinha inflamada na cidade dos judeus. Você sabe por que os judeus estão chorando no Muro da Lamentação? Por que se chama Muro da Lamentação? Ou das Lamentações? Porque lamento é o que, irmão? Choro. Eles estão chorando o quê? O que eles perderam? O templo. Lá no ano 70, cerca de 30 e poucos anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, foi ao céu, ele profetizou que não ficaria pedra sobre pedra. Vieram os romanos e destruíram tudo. E desde o primeiro século até agora, os judeus ficaram sem templo. Aí no século VI, o Islã colocou a mesquita deles no exato local onde era o templo do Deus Jeová e Yahvé. Estão chorando até hoje a falta do seu templo. E se judeus subirem a esplanada do templo, dá guerra, tiro e bomba. Recentemente andou tendo tiro e bomba lá nesse lugar. Lá está cheio de soldado armado até os dentes de Israel. Aquilo ali é um barril de pólvora. Por que todo mundo quer aquele lugar? Diga, mano. Está tendo agora? Já está tendo agora mais um conflito lá nesse lugar. Agora, nesse instante. E vai ficar pior. Então entendam que o diabo sabe que esse lugar é especial. É uma cidade sagrada. Diga, amado. É o muro. O Muro das Lamentações é um muro exterior. Não é nem parede do antigo templo. Tinha o templo e tinha um muro em redor. Sobrou um muro só de um lado. Os outros foram destruídos junto com o templo. Tudo que os judeus têm é um muro exterior do antigo templo. Só. Por estão chorando dia e noite, fazendo lá vigílias e vigílias de oração. Doidos para tirar essa mesquita daí e colocar um novo templo.
Só que pisar lá é tiro e bomba. Da Terceira Guerra Mundial, se mexer lá. Estão entendendo a batalha pelo controle de Jerusalém? A ONU, a Organização das Nações Unidas, não aceita que Jerusalém seja dos judeus. A ONU não legitima. Israel quer Jerusalém como capital, como sempre foi historicamente. Mas a ONU não legitima. A ONU é contra Israel. A ONU foi a favor do povo judeu na Segunda Guerra Mundial. Hoje a ONU é completamente contra Israel. Pela ONU, Israel sofreria várias sanções. Muitas sanções. Mas é os Estados Unidos que lá no Conselho de Segurança veta as sanções. Tem poder de veto e veta. Estou falando agora de vida real. Nós estamos da Bíblia para a vida real. Quantos estão chegando aqui comigo? Todo mundo quer Jerusalém. Jerusalém é capital do reino vindouro. Avança para mim, filho. Todo mundo pode querer, mas é Deus que vai dar a última palavra. Zacarias 8:3, vamos lá? Aconteça o que acontecer, Jerusalém será a cidade de Deus. Vamos ler comigo? Palavra maravilhosa, vamos lá? Assim diz Senhor, Jeová, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel. E o monte do Senhor dos exércitos, Monte Santo. Jerusalém é a cidade, o Monte Santo é qual monte? Sião, a base da cidade. Sião é o monte, a cidade está sobre o monte. Todo mundo pescou? Não tem mais como confundir isso, irmãos. Em nome de Jesus, você aprendeu para sempre agora. Que Sião é a base do monte de da base da cidade de Jerusalém, na parte sul de Jerusalém antiga. Porque eu não tive o privilégio de ir lá pessoalmente. A gente estuda, vê mapa, vê Google Maps, né? Para ver ao vivo. Mas a informação é correta. Jerusalém, essa parte onde tem o Muro das Lamentações, é a parte antiga. E a parte, se eu não me engano, a parte sul. É sul ou sudeste? Acho que é sul. Da antiga Jerusalém. Aquele lugar lá é de Deus. Vocês podem dizer isso comigo? Jerusalém pertence ao Senhor. Amém? Não é dos islâmicos, não é da igreja católica, não é de ninguém. É de Deus. Então pode ir lá tocar tiro e bomba lá, matarem-se uns aos outros, e no final das contas continuará sendo de Deus. Homem nenhum vai mudar isso. Porque existe um Deus sobre todos os homens. Amém? Então está lá profetizado que será do Senhor. Avança para mim. Por isso o tempo do verbo ali está no futuro. Chamar-se-á no futuro. Hoje não é. Hoje está lá contaminado e vai ficar pior. Porque ainda vem aí o reino do anticristo. Essa hora do pastor Igor, eu não vou entrar nela. Ainda vem o reino do anticristo por aí. É a cidade destinada para ser o trono do rei Messias para sempre. Mateus 5,34. Vamos ler comigo? Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. O céu é o trono de Deus. Nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés. Então, Deus está no céu, isso aqui é a parte de baixo. E Jesus falou, nem por Jerusalém. Por quê? É a cidade de quem? Do grande rei. Ele está falando na terceira pessoa, mas é ele mesmo, o grande rei. Quando Maria estava recebendo instrução do anjo Gabriel, o anjo falou para ela assim, ele será grande, será filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de Davi, seu pai. Ok? Onde era o trono de Davi? Jerusalém. Então o anjo já falou para Maria que aquele que ia nascer dele tem que assumir o trono de Davi, seu pai. Pai no sentido de antepassado, né? Ele é da linhagem de Davi. Pergunta para você raciocinar biblicamente. Jesus alguma vez assumiu o trono em Jerusalém? Não. Primeira vinda de Jesus é totalmente, digamos assim, o contrário das expectativas do povo judeu. Jesus nasce num lugar insalubre. Não tinha lugar naquela ocasião para ele em Belém.
Maria deu a luz num estábulo. Qual mulher daria a luz num lugar onde só tem animais? Fora da casa. Jesus nasceu, o Salvador do mundo, o Rei de toda a terra, nasceu num lugar insalubre. Primeiro berço de Jesus, um coxo de animal. Sabe onde bota o feno para o cavalo comer e o boi comer? Ali era o berço de Jesus. Cheio de baba de animal ali, né? Não sei se ela trocou o feno na hora. Mas entenda que o Filho do Homem vem completamente humilhado, humilde, o antagônico de um rei, nascer nessas condições. Depois o Senhor Jesus cresce, já em Nazaré, e ele se torna um trabalhador braçal, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que ele trabalhava com seu pai adotivo, José, na carpintaria de José. Então, desde a infância até os 30 anos, Jesus era o carpinteiro. Então, ali em Nazaré, quem precisava de um banco, pedia para a carpintaria do filho de Maria, Jesus. Trabalhador braçal. Consegue imaginar Jesus lá, dia por dia, carregando lenha, carregando madeira, aqueles instrumentos rústicos do passado, de serrote, não sei o quê, fazendo material ali na carpintaria de José? Foi por isso que os de Nazaré não creram em Jesus. Por que o povo da sua aldeia não conseguiu crer no Senhor? Porque eles viram ele crescer desde guri, desde molequinho. Viram virar adolescente, viram virar homem, sempre naquela condição humilde de trabalhador. Como é que ele agora é o Messias, o Rei prometido? Isso não entrou na cabeça de quem viu ele crescer. Principalmente em Nazaré, o povo não acreditou nele. E Jesus diz: o profeta não tem honra em sua casa. Porque Jesus, todo mundo viu ele crescer. Era um dos filhos de Maria. Maria teve outros filhos, viu? Essa conversa fiada da Igreja Católica, ela continuou eternamente virgem. Isso aí é conversa fiada. Isso é heresia. Tem irmãos de Jesus na sua Bíblia relacionados. Irmãos. Jesus teve irmãos. A Igreja Católica pode dar uma dibrada nisso, diz que é primo. Primo coisa nenhuma. É irmão. Então presta atenção. Jesus nasce de maneira super pobre, humilde. Jesus trabalha até os 30 anos na carpintaria. E quando ele começa o ministério itinerante e pregador, é pé no chão. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Vamos dormir no relento. Não tem lugar para dormir, não. Eu não tenho palácios para assumir. É pé no chão, pelas estradas no calorão. É isso aí. Pedra, barco serve de travesseiro. É isso aí. Então não tem glamour nenhum, não tem glória nenhuma na primeira vida de Jesus. E como é que termina ele? Sua vida terrena? Pregado entre bandidos. Com alcunha de bandido. Sem ser bandido. Mas não foi acusado? Não foi condenado? Então olha a primeira vida de Jesus. Nascimento da maneira mais insalubre. Cresceu como carpinteiro, trabalhador braçal. Como pregador, foi pregador itinerante debaixo do sol, sem nenhum glamour. E termina a sua vida entre bandidos, entre facínoras. Aonde que Jesus assumiu o reino prometido que o anjo falou que ele assumia em Jerusalém? Na sua primeira vinda, não. Porque ele tinha que ser servo sofredor para tirar os pecadores. Na lógica de Deus, primeiro Jesus vem sofredor, como cordeiro para o abate. Ele é abatido e tira o nosso pecado. Mas é justo que ele assuma agora o seu trono, irmãos? Jesus tem que assumir o seu trono, conforme todas as profecias. Amém? Por isso, agora, quando o Senhor descer, esquece essa primeira fase de humilhação. Porque ele agora vem com escrito na coxa dele assim, ó: Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano dos reis da terra. E toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante dele. Coloca na sua cabeça uma imagem de Jesus bem diferente. Conquistador, rei cheio de coroas na cabeça. Amém? Estão entendendo a diferença, a dinâmica? Então essa palavra vai se cumprir. Ele tem que assumir o trono lá em Jerusalém, que ele não assumiu na sua primeira vinda. Em momento algum ele assumiu seu trono.
Quando Pilatos perguntou para ele, logo tu és rei, na entrevista de Pilatos com Jesus, rolou esse papo. Tu és rei? Ele falou o seguinte, para isso nasci e vim ao mundo. Amém? Ele não negou que ele era o rei. Ele é rei. Eu adoro chamar Jesus de rei. A gente gosta de chamar Jesus de Salvador, de Senhor. Eu gosto de chamar de rei. Rei. Enche a boca e dizer, Rei Jesus. Porque ele é rei. Amém? O rei exaltado que vai reinar sobre essa terra. É o grande rei. Muito bem. Se lá é o lugar que o Senhor vai assumir, em Jerusalém, e lá está cheio de gente maligna, tem que tirar essa corja toda de lá, não tem? Tem. Vai ter guerra. E tem mais um detalhe. O povo de Israel não negou Jesus, seu Salvador, seu rei. Por que poucos judeus se convertem a Jesus? Se Jesus era judeu, veio para os que eram seus. E os seus não o receberam. Nós somos gentios. E recebemos a Jesus. E o próprio povo dele não recebeu. Há um percentual de judeus que creem em Jesus. Um percentual menor. São chamados judeus messiânicos, que creem no Messias. São nossos irmãos. Tem o mesmo direito para a igreja. Mas é um percentual menor. A maior parte dos judeus, como diz Paulo na sua carta, diz que estão endurecidos de entendimento. Um espírito de entorpecimento. Eles não conseguem aceitar o nosso Jesus. Se você for tentar evangelizar um judeu, ele vai dizer que ainda está esperando o Messias nascer no ventre de alguma judia. Você sabia que eles esperam o Messias nascer até hoje? 2000 anos depois. Estão até hoje esperando Jesus nascer. Já nasceu há 2000 anos atrás. Eles não aceitam o nosso Jesus. Só que é o Jesus deles também, né? Tem um preço, essa dureza? Tem. Vocês vão ver agora. Avança para mim, filhão. Já ouviram falar da grande tribulação, né? Famosa. Grande tribulação. A grande tribulação tem tudo a ver com o povo judeu também. Eu costumo dizer que ali em Israel e em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, é o epicentro da grande tribulação. Vai reverberar no mundo todo? Vai. Mas a grande tribulação tem tudo a ver com Jerusalém e com o povo de Israel. Vamos ler a profecia de Jesus. Vamos lá, Mateus 24, 16 e 21. Leiam comigo. Então, os que estiverem na Judéia. Ali está assim, os que estiverem no Brasil? Na Europa? Não, está dizendo na Judéia. Judéia não é um marco geográfico? Os que estiverem lá naquela região, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Para quem está sendo direcionada essa advertência? Para os judeus. É para gentio? Não. É na Judéia. É para o povo de Israel. Você sabia que eles seguem, pelo menos uma parte dos judeus que estão lá em Israel, seguem a lei de Moisés à risca? Sabem disso? Os ortodoxos, né? Seguem a risca. E pela lei, no dia de sábado, eles não fazem trabalho algum, nem a comida. Judeu que guarda a lei, bota a comida para cozinhar no dia antes, num panelão, numa sopa lá, e fica rolando o dia inteiro aquela sopa lá no fogo, para não ter o trabalho de mexer a comida. Querido, chega ao ponto do ridículo. Lá em Jerusalém, a minha professora de teologia foi lá, alguns prédios são programados no sábado para pararem o elevador em cada andar, para que o judeu não tenha o trabalho de chamar o elevador com o dedinho dele. Até chamar o elevador é trabalho. Então eles programam né, de uma forma que o elevador para ali, abre, fecha, desce, abre, só para ninguém ter o trabalho de chamar o elevador. Chegou a esse cúmulo.
Então, judeu que guarda a lei, quando começar essa guerra, a grande tribulação, ele não vai descumprir a lei. Vai morrer, mas não descumpre a lei. Jesus falou, ore para que a fuga não seja no sábado. No sábado eles só podem andar menos de 2 quilômetros. E menos de 2 quilômetros não dá para sair de dentro da cidade de Jerusalém. Entenderam por que tem que ser assim? Aí tem gente que aplica isso para a igreja. Isso não tem nada a ver com a igreja gentia, nada, zero. Por que não pode ser no inverno? Por que não pode ser no inverno? Vocês viram aquela foto lá, semiárido, tudo amarelão? Mas Jerusalém, uma certa época do ano, fica branca de neve. Branquinha, cheia de neve. Aqueles coqueiros, aquelas vegetações todas de deserto, ficam com cúpula cheia de neve. Quem quiser depois veja no Google, Jerusalém com neve. Os montes em redor vão temperaturas abaixo de 0. Se a fuga for no inverno, muitos vão morrer congelados. Então as advertências desse período, naqueles dias, né, vai ficar difícil para as grávidas, para quem tem criança pequena, porque é fuga no meio de guerra. Quantos entenderam? Tem nada sobrenatural aqui, é literal. E aí, meus irmãos, haverá essa grande tribulação, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. A grande tribulação é um evento único, que nunca aconteceu semelhante antes, e depois que acontecer não se repetirá mais. É único. Agora, queridos, começa a lembrar, o povo de Israel, desde que rejeitou Jesus, já pagaram um preço muito alto. Foram perseguidos em todos os países para onde eles foram dispersos, ficaram sem casa por 19 séculos. Na Idade Média, os judeus foram massacrados pela Igreja Católica Romana. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler e os nazistas mataram 6 milhões de judeus. Você nunca parou para pensar que de todos os povos da terra, por que cismaram justamente com os judeus? Por que dizimaram tantos judeus, especificamente? 6 milhões, se eu não me engano, era 2/3 dos judeus que estavam vivos. Mataram mais judeus do que qualquer outra época. Então preste atenção, queridos. Tu tem controle de Deus, da história. Mas os judeus não deixaram de existir. Perderam Jerusalém e sua casa lá no século I. Voltaram no século XX, 19 séculos depois. É Deus purinho. Porque qualquer povo sem pátria, sem um lugar físico, ele acaba absorvido pelas outras culturas. Mas os judeus nunca desapareceram. Nunca deixaram de existir como povo. Nunca deixaram de adorar o Deus Jeová, Yahvé, o Deus da Bíblia. Eles são um milagre. Eles são um verdadeiro milagre. Terem voltado no século XX para a sua terra, outro milagre. Profecia se cumprindo, Deus controlando tudo. Deus tinha dito que eles voltariam de todos os lugares que seriam espalhados. Eles voltariam para a sua terra. E eles voltaram no século XX. Depois de ficarem 19 séculos longe da sua terra. Deus está no controle disso tudo. Quantos dizem amém? E aí, irmãos, não vai ficar barato o fato de eles não terem crido em Jesus. Jesus é o Messias deles. E eles o rejeitaram. Então Deus vai cobrar uma conta do povo de Israel. E a conta é que eles vão passar pela grande tribulação. Vai ter muito massacre, mulher morta, mulher estuprada. Tem vários detalhes na palavra. Crianças vendidas com moeda de troca para bebida. Crianças vão ser moeda de troca. A palavra já antecipa tudo o que vai acontecer detalhadamente. E o roteiro de Deus vai se cumprir na terra. Não adianta orar para mudar o roteiro. Pastor, tudo isso de ruim vai acontecer? Vai. Porque é Deus no controle. Amém? Pastor, vamos orar para ver se a grande tribulação não acontece? Não adianta. Se Deus diminui a grande tribulação, não adianta. Tem até os dias contados. A grande tribulação tem dias contados. Está na sua Bíblia, no livro de Daniel. Tem data contada para acontecer. Avança para mim, filho. Então, aqui uma visão panorâmica
da terra de Israel, colocar aqui, né, um cenário escatológico de destruição, isso vai acontecer. Serão dias em que o Senhor Deus vingará o desprezo de Israel ao seu Messias. Leia aqui comigo Lucas 21, 22, vamos lá. Porque estes dias são de vingança de Deus. Para se cumprir o que, irmão? Tudo que Deus já profetizou está escrito. Não vai deixar de se cumprir absolutamente nada. Não adianta fazer vigília de oração, juntar todas as igrejas da terra e dizer, vamos todo mundo fazer um jejum e orar, nós vamos impedir que se cumpra isso. Não adianta. Deus determinou, vai se cumprir tudo que está escrito. Não vai faltar nada. Amém? E eu amo esse Deus que cumpre a sua palavra, que vela pela sua palavra para cumprir. Vai se cumprir, ninguém vai impedir que vai acontecer. Zacarias 14:1. Vamos ler juntos? Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu, o Senhor, o profeta Zacarias, está aqui pelo Espírito do Senhor falando na pessoa do Senhor. Eu, o Senhor, o que acontece? Ajuntarei todas as nações para a peleja, para a guerra contra Jerusalém. Quem é que vai ajuntar? O próprio Deus. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, estupradas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, vai ter prisioneiros, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Vai ser um caos. Já está tudo no roteiro. Está em Zacarias, está no Apocalipse, está nos Evangelhos, tudo detalhado, o que vem pela frente aí. Amém? Tema a Deus, irmão, não tema o que vai acontecer, tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus, só isso. Mantenha a sua fidelidade. Não tenha medo do que Deus programou. Tem que acontecer. Ou você acha que fica barato toda a maldade na face da terra? Existe uma conta para ajustar com a humanidade, irmãos. Existe uma régua. Sabe aquele negócio que mede nível do óleo? Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo? Pois é, Deus está... O acúmulo da maldade já subiu até o seu nível máximo. Ontem eu botei uma postagem no meu Face, alguém botou, eu decalquei. Um pastor adventista assumiu que é bissexual. Tranquilinho lá, contando a historinha dele lá. Um pastor se sente à vontade para dizer, sou bissexual. Gosto de homens, gosto de mulheres. Estão vivendo o finalzinho do tempo do fim. Os escândalos vão se suceder, cada vez piores. Amém? Esse é o tempo do fim. Então tem conta Deus para ajustar a comunidade? Tem. E vai ajustar. Avança para mim. O mundo inteiro sofrerá as dores de parto até vir o reino. Jesus chama esse período de dores de parto. Por que Jesus chama de dores de parto? As irmãs sabem dizer, as que tiveram filho. Deus é tão fantástico, irmão. Eu acho meu Deus fantástico. O corpo da mulher é parecido com o do homem, em alguns aspectos. Mas nesse aspecto é algo totalmente sobrenatural. Para que haja gravidez, primeiro a criança empurra todos os órgãos internos da mulher. Né? Ele afasta os órgãos internos da mulher. O homem não sabe o que é isso, nunca vai saber. Não existe homem grávido. Né? Mas é interessante, a criança cresce, empurra para lá, empurra para cá, e os órgãos saem do lugar. E a mulher não morre, né? Ela hospeda aquilo ali e não morre. Quando a criança vai sair, no nascimento, os ossos das mulheres se dilatam, se afastam. Coisa fantástica de Deus, para dar passagem à criança. Não, mas parece elástico. Parece elástico? Quem dera fosse elástico. Mas como é osso, dói. Não é isso, irmãos? E dói muito. Porque os ossos estão se afastando. Homem nunca vai saber o que é isso.
Homem não sabe o que é dor de parto. Jesus compara a vinda do reino, esse período de tribulação, às dores de parto. Por quê? Porque quando a mulher vai dar à luz, ela sente essas dores inicialmente mais leves e com espaço entre as dores maior, tantos minutos. Conforme vai chegando a hora do nascimento, vai diminuindo o intervalo entre as contrações e vai aumentando a intensidade da dor. É esta a comparação. Mas assim que a criança nasce, o alívio é imediato. Aí está o fantástico de Deus. Ela não continua sentindo o que estava sentindo antes. Assim que a criança sai, vem o alívio. Isso é o que vai acontecer nesse mundo. As catástrofes, as tragédias, os juízos de Deus vão vir cada vez mais fortes, em intervalos cada vez menores, até que nasça o novo mundo que é o reino. Compreenderam a metáfora? A comparação? Então vem coisa ruim pela frente aí? Vem. Com intervalos entre eles cada vez menor e com intensidade cada vez maior, até que o reino venha. Essas são as dores de parto do mundo. O negócio é a lua cheia. É a lua cheia? Não, o negócio é a lua de sangue. Vocês vão ver isso hoje. O negócio é a lua de sangue. Avança para mim. Eu vou ler esse texto e já vou liberar vocês para o recreio. Se é que o recreio está pronto. Pergunta aí, varão, para mim, se o recreio está pronto. Está pronto? Então vou ler só mais esse texto e aqueles 10 minutinhos, porque tem mais tragédia para a gente ver o que vai acontecer, viu? Não perca as cenas do próximo capítulo. O pastor fala tragédia com sorriso daqui a aqui, né? Não é isso não, irmão. Eu tenho um defeito genético, né? Vocês já perceberam, né? Eu tenho um defeito, eu estou sempre sorrindo. Só minha esposa que já me viu sem sorrir. Mas normalmente eu estou sorrindo o tempo todo. É a arcada dentária aqui, ó, projetada para frente. Mas olha só, estou rindo não, o negócio é sério, viu? Vai ter muita morte na Terra. Pensa, eu mostrei a tsunami ali que matou 200 e poucos mil. E, meu irmão, multipliquem muito mais que isso. Muito mais. Vai ter muita morte, muita tragédia, muita catástrofe. É Deus julgando a humanidade. É Deus dando lambada na humanidade. Não sei se você está acostumado a ouvir isso, né? As pessoas vão procurar a casa de Deus para serem aliviadas, para receber promessas de palavras boas, para receber alívios das suas dores. Mas Jesus não aliviava, Jesus entregava a verdade. O que você prefere? Um panorama bonitinho, uma palavra bonita que não te prepara para o que vem, um engodo, ou a verdade nua e crua, mesmo que ela seja terrível? O que você prefere? A verdade. Eu prefiro 1000 vezes a verdade do que qualquer fantasia para me enrolar. Jesus falava toda a verdade. Ele é a verdade encarnada. Então vamos ver um pouquinho de verdade. Mateus 24, 5. E vamos ver até o verso 14. Olha o que vem pela frente, o roteiro está aí, ó. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muito. A falsa religião, né? E certamente ouvirei falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. De Jesus para cá, 2000 anos, já teve várias guerras no mundo. O próprio Jerusalém já teve várias guerras. Na época da medieval teve as cruzadas, né? Que os europeus foram lá tomados dos turcos, a capital de Jerusalém, tomaram, depois os árabes vieram, tomaram Jerusalém de volta. Muitas guerras. Então não é o fim, necessariamente, esse montão de guerra. Mas ele vai dizendo o que vai acontecer até chegar ao fim. Vamos lá? Portanto, leiam comigo, por favor, é a verdade do Senhor. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados. Perseguição, que ninguém quer. Porque o pessoal quer fugir no bonde do arrebatamento antes. Mas nós vamos passar por perseguição,
sereis atribulados e vos matarão, haverão mártires, como foi no começo da igreja, assim será no tempo do fim. Tem que se completar o número dos mártires. Sereis odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Cristofobia. O mundo ainda vai odiar mais a gente. Vai ter muito pastor preso. Vai ter muito pastor sacrificado. Vai acontecer. Servos de Deus também, não são pastores não. Quem for fiel, né? Mas também, o que vai acontecer nesse período? Será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e só depois da pregação mundial virá o fim. Quantos entenderam? Percebam o pronome demonstrativo, este, porque há vários evangelhos no mundo hoje. Tem evangelho até espírita, cada um adapta do jeito que quiser. Mas qual é o evangelho que vai ser pregado no mundo todo antes do fim? Do reino de Deus. Tem que falar do reino. Tem que falar que o rei está vindo aí. Tem que proclamar a vinda do rei. Amém, povo santo? Amém. Então vamos lá para o recreio, daqui a 10 vocês voltam. 9h15, estou chamando todo mundo de volta. Então tudo está no script, né? Existe algum sinal que não esteja acontecendo para a volta de Jesus? Não. Se você observar, leva para cá essa folhinha, estuda, tudo que está narrado aí já está presente. Tudo. Terremoto em vários lugares. Antigamente os terremotos catastróficos eram pontuais. Aconteciam numa época, em algum lugar específico, e às vezes levava 100 anos para ter outro. Agora tem terremoto quase sempre, em toda parte do mundo. Você não percebe que Deus cumpriu a sua palavra? Deus está fazendo aparecer terremoto em vários lugares. Fomes, epidemias, doenças novas, que não existiam no tempo de Jesus. Então presta atenção, é Deus mostrando para a humanidade, eu estou cumprindo a minha palavra, roteiro por roteiro, palavra por palavra. E sinais no céu, Atos 2:20, vamos lá, lê comigo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Quando eu era novo convertido, eu lia isso e não entendia. Pensava, meu Deus, como é que a lua vai se tornar em sangue? Era difícil de entender. O sol não dá luz, tudo bem, eclipse. Não tem eclipse solar? Ele fica encoberto e fica tudo escuro? Compreendia isso. Mas a lua se tornar em sangue era incompreensível para mim. Que efeito é esse que Deus vai fazer? Será que é literal? Deus vai derramar milhões de litros sobre o satélite para ficar cheio de sangue? Não é. É a coloração da lua. Sabe o que é pior, irmãos? Está acontecendo agora com frequência. E nem os crentes percebem que é sinal de Deus. Eu tenho 55 anos incompleto, caminhando para 55. Eu nunca antes parei para refletir que existia lua de sangue. 30 anos de evangelho. E agora nós estamos tendo lua de sangue praticamente todo ano. A gente acha bonito, vê no Facebook, vê nas mídias sociais, curte, e não relaciona que é Deus cumprindo a sua palavra. Lua de sangue está se tornando frequente. E vai cada vez mais. Cada vez mais. Deus está falando, eu estou mostrando para vocês o que eu falei que ia fazer. Vocês não estão percebendo. Olha o que aconteceu nos últimos anos. Avança aí, filho. Em 2014, teve 2 luas de sangue. Uma dia 15 de abril e outra em 8 de outubro. Intercalado em março de 2015 por um eclipse solar total. No ano seguinte, 2015, teve de novo lua de sangue em abril e em setembro. Sabe que datas são essas aqui? Do calendário de Deus, as festas de Israel. Uma na Páscoa, uma na festa do tabernáculo,
uma no ano novo judaico, de novo na Páscoa e de novo na festa tabernáculo. Não caiu em qualquer data, não. Caiu nas datas exclusivas da palavra. Precisamente. Pessoas não param para pensar. Acha bonito ver na internet. E a lua ficou vermelha, que legal. Legal? É legal? É Deus falando, ó, os juízos estão vindo. Eu não falei que ia ficar vermelha a lua? Está ficando, vocês estão vendo? O povo não percebe o cumprimento dos sinais. Nem os crentes percebem que é sinal de Deus. Avança para mim, vamos lá. Falou de terremotos, né? Grande terremoto. Queridos, vai ter tanto terremoto daqui para frente, mas vai ter um último derradeiro terremoto. Esse texto é novo, não estava antes no currículo. Eu quis destacar o último terremoto que vai ter antes do Senhor descer do céu. Vai ser tão terrível que vai abalar todas as nações da terra. Vai ser o maior de todos. Olha o que diz aqui a palavra. Apocalipse 16, 18. Vamos ler todos juntos? E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Esse último aí vai superar todos os outros que já aconteceram na história da humanidade. Vai ser o maior de todos. Se esses terremotos já causam tremendo estrago, milhares de mortos, agora recente teve aonde? Foi aonde? Na Turquia, não foi? E nós vimos ao vivo e a cores, irmão. Teve gente que filmou o prédio caindo com um monte de gente dentro. Ali mataram alguns milhares. Mas vai ter um terremoto último que vai matar milhões e milhões, talvez bilhões de pessoas. Vai ser o maior de todo. E Apocalipse 11 diz que são 7 mil. 7 mil? Só em Jerusalém. Esse aí é o número que está aprazado só em Jerusalém. Agora vamos ver aonde vai reverberar esse último grande terremoto? Até aonde? Então é o maior de todos, nunca aconteceu antes. Tal foi o terremoto, forte e grande. A ênfase está nessa amplitude. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram, agora leiam comigo aqui em voz alta, ó. E caíram as cidades das nações, plural, no mundo inteiro. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar do cálice do vinho do furor da sua ira. Eu não vou entrar no mérito da grande Babilônia, que seria alongar muita aula, já está tarde. Mas já perceberam o que Deus vai sacudir a terra toda? As cidades das nações, todas vão reverberar esse último grande, que nunca aconteceu antes igual. Avança aí para mim. Tem mais um detalhe. Verso 20. Leia comigo em voz alta. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Que terremoto é esse que vai abalar montes, montanhas enormes, os continentes? Isso vai ser o maior de todos. Nunca houve nada igual, irmãos, desde que há gente sobre a terra. Fica uma ilustração, né? Vai derrubar muita coisa no planeta todo. Ou não vai? Esse é a palavra que diz que é o segundo ar. Ainda é o segundo ano. É o terceiro, que é a ponta dele. Então, se nós tivéssemos chance de estudar, todos os ais, as taças, as trombetas, isso é um estudo mais longo. Mas vai vir várias calamidades. Essa é uma das calamidades. E vai atingir, reverberando o mundo todo. Ao ponto de abalar os montes, as montanhas. Meu Deus. Dá para imaginar quanta gente vai morrer na face da terra? Então, antes que venha o reino de Deus, porque vai vir o reino de Deus, vai ter que tirar essa configuração que está hoje na terra. Vai abalar muita coisa. Quantos entenderam isso? Amém? Avança aí. Vamos terminar. 1 Tessalonicenses 5:1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos
Estás inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O dia do Senhor é essa época onde Deus vai atingir os homens com seus juízos. É o famoso dia do Senhor, dia de Yahvé, dia de Cristo. Está profetizado em várias passagens. Vai acontecer. E aí ninguém mais vai debochar, irmãos. A palavra de Deus diz que os homens, nessa ocasião, vão tentar se enfiar nas fendas das rochas, nas cavernas, para se livrar da ira deles, do Pai e do Filho, da ira de Deus e do Cordeiro. Porque é muito fácil debochar de Jesus agora que ninguém está vendo Jesus. Não é isso? Alguém aqui já viu Jesus? Nós somos os bem-aventurados que não viram e creram. Nós cremos pela fé. Mas só se Jesus se manifestar especialmente, ou em visão ou sonho, mas nenhum de nós viu Jesus. É fácil debochar, não crer, mas quando essas coisas estiverem acontecendo, em mortandade aos milhões, aí o pessoal vai temer, e vai fugir, e vai se tentar assim tocar nos buracos. Já viu quando solta barata, que corre para os buracos? Se vai ser a humanidade que incrédula. Muita gente vai fugir, tentar fugir. Mas vai vir, olha, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Por que o dia do Senhor vem como ladrão de noite? É uma comparação, né, irmãos? Não é que o dia do Senhor vai ser de noite, é isso que está sendo dito. É como, uma comparação. Como é que o ladrão prefere roubar uma casa, por exemplo? De noite, por quê? Porque o pessoal está dormindo. Está escuro. Não é? Se o ladrão disser assim, ó, vou passar aí 3 horas da manhã para te roubar. Se passasse um zap. Vai ficar preparado. Ah, lógico. O ladrão vai e manda assim, ó, 3 horas da manhã, em ponto eu estou chegando aí na sua porta. Deixa a janela aberta. Aí não tem surpresa. Mas o dia do Senhor vem como ladrão de noite, porque vai surpreender a maioria das pessoas. Por que vai surpreender? Porque não creem nos sinais de Deus. Deus está dando sinais, está dando sinais. O pessoal está todo mundo aí, tranquilão, brincando. Ninguém se preocupa com os sinais. Quando vier o grosso do juízo, aí vai ser pego de surpresa. Só que Paulo vai dizer que a igreja não pode ser pega de surpresa junto com o mundo. Porque nós somos aqueles apercebidos. O mundo não crê, mas eu e você temos que crer. Ou você crê, ou fica também desapercebido. Vai ter crente que não vai estar percebido. Os homens serão como no tempo de Noé, né? No dilúvio. Comiam, festejavam, casavam, compravam, vendiam. Está todo mundo vivendo a vida normal. E sem se preocupar com o que vem pela frente. Meu irmão. Nós temos que ter vida para trabalhar, temos, senão não sustenta. Mas isso não pode ser a definição da sua vida. Você tem que estar de olho no que Deus vai fazer. Para você não ser pego de surpresa como um ladrão que vem de noite. Amém? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Mas, lê comigo o finalzinho desse texto, a advertência de Paulo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, os apanhe de surpresa. Amém? Nós não estamos no escuro. Deus tem iluminado a nossa mente. Nós estamos lendo a palavra. Sabemos o que vai acontecer. Então por que você vai ser pego de surpresa junto com o mundo? Não pode. A igreja não. O mundo não crê nesse roteiro. Mas nós cremos. Nós vemos. Mais um tsunami é cumprimento da palavra de Deus. Fome, ebola, covid, cumprimento da palavra de Deus. O que mais? Você vai vendo tudo se cumprindo. Você está acompanhando Deus cumprindo tudo. Você não vai ser pego de surpresa. Amém? Cristãos apercebidos. Vocês estão fazendo um seminário essa hora da noite, numa quarta-feira, para quê? Para ficar apercebido.
para ficar iluminada a sua mente, para você olhar para a Bíblia e não ser um conto de fada, para você não pegar aqui só uma caixinha de promessa. A Bíblia não é uma caixinha de promessa. A gente que faz da Bíblia horóscopo, caixinha de promessa. Qual é a bênção hoje? Não é assim não, irmãos. A palavra de Deus é a verdade e precisamos dela para viver. Pastor, mas sabe o que acontece? Eu não estou falando assim no meu caso, mas eu já vi muita pregação daquele versículo que não tem nada a ver com aquele versículo, no texto, diz que nem o dia, nem a hora, nem o Pai sabe. Que ali não, o Pai sabe, quem não sabe é Jesus. Não sabia, né? Tá tudo... Não sabia. E está 2000 anos lá do Pai. Será que eles não conversaram, não? Jesus estava na terra quando falou isso. Não tinha subido ainda. Que ninguém sabe o dia e a hora, né? Mas aí que está. Não sabemos o dia e a hora, mas sabemos as circunstâncias até chegar o dia e a hora. Nós sabemos os sinais até chegar o dia e a hora. Os tempos. Se você não quer olhar os detalhes, se você não quer ficar percebido, vai ser como as virgens nécias, que não tem azeite na botija. O noivo chega e você fica barrado. É simples assim. Ou fica acordado ou fica fora. Não vou entrar nesse mérito agora não, vamos para mim para terminar. A maioria dos santos de Deus será guardada para a vinda do regime. Alívio, né, irmãos? Amém, misericórdia. Do começo da aula ao fim, só lambada, só juízo, só morte, destruição, catástrofe, terremoto, tsunami. Ih, meu Deus do céu, o maior terremoto da história da humanidade. É a verdade. Mas aí crente sai daqui temendo. Não vou nem voltar amanhã no seminário, só fala tragédia. Não, irmão. Eu tenho que compartilhar com vocês a verdade. Não tenho interesse de falar uma palavra bonitinha para acalentar o coração de ninguém. Eu tenho que compartilhar a verdade. Assim virão os outros pastores aqui amanhã. Amanhã o pastor Igor vai falar sobre o reinado do anticristo. Presta atenção na palavra de amanhã. Tem muita gente que ignora que Deus vai permitir que o anticristo governe. E é a nível mundial. Não perca isso do próximo capítulo. Não vou antecipar. Mas você não sair daqui só abalado, sair daqui consolado. O Senhor sabe guardar os seus. Aleluia. Amém? E ainda que morramos, irmãos, eu falo isso direto para a minha igreja. Qual é o problema de ir para o paraíso? A maioria dos crentes não quer ir para o paraíso. Fica agarrado aqui a essa existência que conhece, com medo da passagem. A passagem é para o paraíso, ou não é? Um monte de gente com medo de morrer. Se Jesus quiser, a gente vai morrer. Se Deus quiser, não vamos morrer. Tem que sair daqui convicto. As suas obras o acompanham, diz o texto. Bem-aventurado aquele que agora dorme no Senhor, que morre no Senhor, porque as suas obras o acompanham. Os seus troféus, o seu galardão já está garantido. É um tempinho no paraíso. Jesus vem e você vem assumir um corpo glorificado e reinar com ele por 1000 anos. Não está bom, não? Glória a Deus. Paraíso é um resort, irmão, só para descansar. Eu falo assim, o pessoal acha engraçado. É verdade, queridos. Ninguém quer morrer, fica agarrado, faz existência. Está sofrendo, está doendo, cheio de câmera, chikungunya, não sei mais o quê. Mas está aqui. Eu quero ficar nessa existência. Isso aqui é a menor das nossas, é a menor parte da nossa existência, essa aqui. A maior é no reino. Aleluia. A eternidade é depois. Isso aqui é só um momento. Algumas décadas. Comparado com 1000 anos mais à frente, não é nada. Tem que preparar a igreja para a passagem. A passagem ocorrerá para a maioria de nós. E é uma passagem agradável. Escoltada por anjos. Está lá em Lucas 16. Escoltado por anjo. Chega lá no paraíso, olha para um lado, um anjo, olha para o outro anjo. Chega escoltado por anjo, tá bom não? Glória a Deus. O pessoal lembra, não se consola. Vamos lá. O pessoal olha
completamente consolado pela palavra de Deus. Lucas 21, 28, igreja, para terminar. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, fiquem felizes. Exultar é alegrar. Exultar. Está caindo céus e terra, mas a igreja glorifica. Glória a Deus. Deus é verdadeiro. O que Ele falou está se cumprindo. Não é um conto de fada. Quando vê as coisas acontecendo, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa salvação ou redenção se aproxima. Eu quero mais que tudo aconteça o mais rápido possível, para Jesus descer do céu e eu encontrar com meu mestre, meu Senhor, meu Salvador, o amado da minha alma. Eu quero olhar nos olhos dele, os olhos como chama de fogo. Eu quero ouvir a voz dele dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no gozo do seu Senhor. Eu quero ouvir isso de Jesus. Tem gente que quer postergar. Não, Jesus, não volta ainda não, que eu ainda não casei. Não volta ainda não, Jesus, que eu não comprei a casa própria. Que me interessa a tua casa própria. Que me interessa os teus planos pessoais. Que me interessa. Eu quero que tudo se cumpra o mais rápido possível. Se Deus permitir que eu esteja vivo para ver o céu se abrir e Jesus descer e eu encontrar com Ele nos ares. Se Deus permitir. Se não permitir também, que tire uma temporada lá no paraíso, no resort. Pronto. 2 Pedro 2,9. Para terminar, o último texto. É porque o Senhor... Vamos ler juntos, é promessa para vocês. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Deus sabe nos livrar. Se tiver que livrar, vai livrar. Amém? Se tivermos que ver a perseguição, passaremos por ela. Se tivermos que ver as catástrofes, passaremos por ela. Se for a vontade do Senhor, estaremos vivos para a volta de Jesus. Se Deus não quiser também, descansamos um pouquinho e voltamos na volta de Jesus. Pronto. E fim de papo. E acabou por hoje. E aproveita que eu estou calmo. Levanta aí, povo santo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou calmíssimo, eu estou enfático. ênfase não é nervosismo. Eu sou um homem que essa palavra me toma, eu fico enfático. Estou absolutamente consolado, como disse a vocês. A minha alegria, nesses 22 anos que eu ministro essa palavra, já são 22 anos, desde 2001, junto com o meu antigo pastor, que hoje é falecido, a minha alegria é passar turma após turma e ver a mente de vocês se abrirem e o entendimento vir e a palavra não ser mais um mistério, mas vocês entenderem o que estão lendo na palavra e se prepararem para o grande dia. Amém? Esse é o meu galardão, essa é a minha missão, meu galardão. Minha alegria são vocês, é a igreja. E onde tiver igreja, a gente vai lá. Eu, pastor Pedro, todos os pastores que estão aqui. Eu espero que os pastores que estão fazendo esse seminário se preparem para também ministrar essa palavra. Essa palavra não é para adquirir e guardar num cofre dentro do coração. Essa palavra é para sair na boca. Paulo disse, crie, por isso falei. Se você crê, tem que falar. E pagar o preço. Ah, pastor, ninguém fala isso, não interessa, você fala. Ah, pastor, se eu falar isso, vou me expulsar da minha denominação. Paga o preço. Paga o preço. É verdade? Se é verdade, você se agarra com a verdade e somente com a verdade. O resto, irmão, Deus da graça. Amém, povo santo? Vocês não estão sendo ministrados para adquirir inteligência e ficar passivo, não. O Senhor lhes cobrará uma posição. Sendo bem explícito, né, irmão? Eu podia ter guardado essa para o final do seminário, né? Para não espantar os passarinhos. Estou bem explícito. A palavra de Deus diz assim, a quem muito é dado, mais lhe será exigido ou cobrado. Então Deus está iluminando a mente de vocês, para que vocês recebam e depois
transmitam, compartilhem. Amém, povo santo? Liberar vocês debaixo da graça, está na hora. Erga suas mãos aos céus. Amanhã, na mesma hora, 7h30, estamos tirando dúvidas. E 8h começa a nova aula. Pastor Igor vai estar ministrando assunto sobre o anticristo, batalha do Armagedon. Você precisa dessas peças para completar o quadro. Vença todo obstáculo. O inimigo coloca obstáculo. Vença tudo. Deus começou a boa obra, Ele há de completá-la. É o Senhor que tem interesse em completar isso na sua vida. Pai Santo, bendito é o teu nome nessa noite. Como é bom te adorar na beleza da tua santidade. Como é bom saber, Senhor, que a tua palavra é a verdade. E a tua palavra tem sido liberada para nós. E o Senhor tem iluminado nossa mente, nosso coração, para que não fiquemos desapercebidos, mas alertas, Senhor, mas ataviados, com a candeia acesa, preparados para a vinda do seu Filho. Nós desejamos a vinda de Jesus. Nós sabemos que muitas coisas vão acontecer antes da vinda de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Dá graça à tua igreja. Dá graça ao teu povo. Prepara-os, Senhor. Prepara a tua noiva, Jesus. Meu Rei, meu Salvador. Continua ministrando para a tua noiva, para que ela se atavie com o linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça. Leva o teu povo em paz nessa noite. Eles receberam a tua palavra, meu Rei. Agora ministra dentro deles, no coração deles. Testifica pelo teu Santo Espírito que ouviram a verdade. E abençoa, Senhor, para que possam completar essa obra no dia de amanhã à noite, retornando a esse lugar para ouvir mais palavras reveladas. Eu clamo pelos irmãos que não puderam vir hoje. Tu conhece cada um, meu Deus, mas traze-os na noite de amanhã de volta, para que completem o entendimento, em nome de Jesus. Nos leve em paz, meu Senhor. Eu creio, e eu sei que eles também creem, que o teu olhar está sobre nós, a tua visão está sobre cada um dos teus servos, e seremos guardados de toda a artimanha do maligno, e chegaremos bem nos nossos lares. Assim eu profetizo, assim eu creio, assim eu declaro sobre as nossas vidas a boa mão de Deus sobre nós, em o nome do Senhor Jesus, a quem adoramos, a quem reverenciamos nessa noite, a quem damos glórias, aleluia, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, a honra, agora, o louvor, o domínio e o reino, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, povo santo. Você pode glorificar o nosso Deus e Pai. Você pode glorificar Jesus, nosso Rei. Vem, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus.